Oi, pessoal, aqui é Janaína Ferraz, mais uma vez aqui com vocês nos estúdios do Setor EAD. Hoje nós vamos trabalhar outras questões de outro concurso. Nós vamos fazer alguns exercícios de direito penal para o concurso agora do dia 26 de abril de escrevente do TJ, tá bom? Então, antes da gente começar a trabalhar as questões, eu queria conversar um pouquinho com vocês, porque vocês estão na reta final, estudando, né? Já estão num nível super avançado, né? E a tendência do candidato é ter um cansaço, é ter uma gama de informações muito grande, o que faz com que ele, de repente, desanime. Então, assim, dica geral para qualquer concurso que você vai prestar, você vem de uma sequência de disciplina de estudo porque você quer atingir o seu objetivo. Daí, o que eu vou falar para vocês? Manter uma ordem, manter uma sequência para que vocês não exagerem e sobrecarreguem o organismo de vocês com o excesso, né? Na verdade, todo o excesso, ele é prejudicial. Então, se vocês manterem a calma e um estudo disciplinado, agora na reta final, com resolução de exercícios, com leituras mais leves, não tenta ficar tomando Coca-Cola e café e ficando acordado a noite inteira, porque isso lá na frente, ou dia seguinte, ou dias depois, vai ter um reflexo, né? E aí vai chegar perto da prova, você vai estar esgotado, você vai estar no seu limite e o seu desempenho não vai ser tão bom. Então, conselho de quem já fez muita prova, de quem já passou por grandes momentos, assim como o que vocês estão passando, é manter uma disciplina, é manter uma ordem, uma organização na vida de vocês e no estudo de vocês. É fácil falar e difícil fazer, mas tentem, é importante para o sucesso de vocês na hora da prova. Tá? O número de informações que vocês têm que estudar e ter conhecimento é muito grande. Então, isso num determinado momento começa a pesar. E para que isso não comprometa o desempenho, é interessante que vocês façam esse equilíbrio. Então, reta final, vamos fazer exercício, vamos estudar de uma outra forma, até porque o que tinha que saber já está aí dentro de vocês, né? Então agora vamos sedimentar esses conceitos, esse estudo, fazendo exercícios. Vocês vão ver o que vocês têm dentro de vocês aqui desse HD fantástico, né? E o que ainda precisa dar um cuidadinho maior e tal, tudo bem? Então agora nós vamos começar aqui o direito penal com os exercícios. Assim, pessoal, antes de ir para a telinha aqui, eu vou comentando, como eu sempre faço, quem já conhece minha aula já sabe, eu vou comentando alguns com mais propriedade, outros são mais tranquilos. Nesse primeiro momento aqui, nesse nosso primeiro bloco, nós vamos fazer os exercícios mais tranquilos e eu vou acelerando e aumentando o nível de dificuldade à medida que a gente for avançando na matéria, tudo bem? Então, assim, por mais que você saiba o que eu tô falando, o conhecimento nunca é demais, ele é infinito. Então, sedimenta mais um pouco, tá? Então eu vou conversar com vocês hoje por um capítulo, por um título, na verdade, que cai muito em qualquer concurso público. No TJ, então, despenca, tá? Nós vamos falar hoje sobre os crimes contra a administração em geral. Esse é o título do Código Penal, que versa em 3 capítulos, capítulo 1, 2 e 3. O capítulo 1 fala dos crimes próprios de funcionário público contra a administração pública em geral. O outro capítulo fala sobre crimes de particular contra a administração pública. E o terceiro e último fala crimes contra a administração da justiça. Então eu fiz um apanhado baseado em quê? Exames anteriores, provas anteriores, e fiz um apanhadão no sentido desses 3 capítulos, tá certo? Claro que nós vamos falar muito mais sobre a fé pública, sobre outros assuntos, mas eu queria falar bastante desse, porque desse a gente desmembra vários conceitos que vocês vão utilizar. Tá bom? Então vamos começar aqui
O primeiro exercício que eu separei aqui já caiu em 2010 no TJ aqui de São Paulo, né? E aqui eu tô colocando para vocês, vamos olhar aqui na telinha, o capítulo que versa. Aqui nós vamos falar de funcionário público contra a administração pública em geral, tá certo? Então são os crimes próprios de funcionário público. Eles, pessoal, têm um tratamento diferenciado em alguns quesitos. Vai chegar no momento que vão ter benefícios legais, certo? Peculiaridades em relação à parte especial do Código Penal que versa sobre o crime comum, tá? Então eu vou destacar isso. Isso sempre cai, tem uns crimes que toda prova cai, e aí a gente vai conversar a respeito disso, tudo bem? Vamos lá. O primeiro exercício fala assim, ó, vamos devagarzinho para a gente poder entender que no enunciado, de repente você já elimina a sua questão só com uma expressão, uma palavra. Vamos lá. Imagine que, por erro, um cidadão entrega a um funcionário público determinada quantia em dinheiro. O funcionário público, ciente de tal circunstância, o que ele faz? Não devolve o dinheiro ao cidadão, não informa o ocorrido aos seus superiores e, finalmente, apropria-se do dinheiro. Então, aqui você já tem um tipo penal descrito no próprio enunciado, simples assim, ó. Erro, a palavrinha-chave, né? E não devolve o dinheiro ao cidadão, não informa seus superiores e apropria-se do dinheiro. Esse cidadão, vamos só entender a questão, olha aqui, ó. Esse cidadão entregou para o funcionário público, ele não queria, nem o funcionário público, foi um erro, né? Olha aqui, imagine que por erro. Ele entrega essa quantia, pessoal, o funcionário público honesto, o que teria que fazer? Devolver o dinheiro, comunicar aos superiores e fazer todo o procedimento para legalizar tudo isso. Ele não fez nada disso. Ele simplesmente ficou quieto, pegou o dinheiro e acabou, se apropriou do dinheiro. Quando ele faz isso, na verdade, ele não queria que a vítima entregasse, a vítima entregou equivocadamente. Mas, ao aceitar o dinheiro e não falar nada, ele acaba cometendo erro por causa da vítima, tá? Então ele cometeu, vamos lá, vamos analisar as alternativas aqui do crime que ele cometeu. Diante disso, é correto afirmar, vamos pegar a alternativa correta, que o funcionário, esquece o particular, nós estamos falando de funcionário público, tá? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes nas alternativas a VUNESP mescla. E aí, se você não sabe os conceitos direitinho, você se atrapalha aí na hora de resolução do seu exercício. Então, vamos ver a primeira aqui. Não comete crime, mas apenas uma infração funcional. B. Comete crime de peculato mediante erro de outrem. Comete crime de corrupção passiva. Comete crime de excesso de exação e comete crime de prevaricação. Então, aqui ele descreve algumas possibilidades. Infração funcional apenas não é, né, pessoal? Aqui ele cometeu um crime. Comete crime de peculato. No artigo 312, lá do Código Penal, fala apropriar-se, né, para si ou para outrem, de algo pertencente à administração pública em proveito próprio ou alheio, né? Então, pessoal, o artigo 313 especifica mais ainda a forma genérica do 312. Lá, vamos colocar aqui, que eu adoro escrever, né? Então, vocês sabem que eu sempre coloco o artigo aqui. O 313 do CP trata exatamente disso. Vamos dar uma olhada no 313, ó. Peculato por erro de outrem. Ele tem uma pena de 4 anos e multa, e ele fala justamente disso. O funcionário público não induz a vítima, mas, no entanto, ele se aproveita de tal situação e se apropria do dinheiro. Então, é um peculato, porque ele tá, ó, o núcleo do tipo verbo. Atenção, pessoal, eu sempre falo em todas as minhas aulas, para você que é do direito, ou você que está estudando e não é do ramo, da área do direito, já fica uma dica importantíssima na hora de você resolver questões da parte especial, que versa sobre os crimes. O que você vai prestar atenção nos artigos? Você vai prestar atenção no núcleo do tipo. Você vai prestar atenção, portanto, no verbo.
O que o verbo está te dizendo? Dependendo do verbo que trouxer aqui o enunciado, você já vai matar a questão, tá? Então, por exemplo, apropriar-se, né? Exigir. Então, são verbos que dão indicativo do crime que está sendo cometido, do tipo penal que o agente está cometendo. Certo? Então, aqui o núcleo do tipo o verbo é apropriar-se do dinheiro de outrem. Então, nesse caso, é o peculato mediante erro de outra pessoa, de outrem, que é o próprio artigo 313 do Código Penal. Por que não é corrupção passiva? Porque na corrupção passiva existe o dolo, que é aquela vontade livre e consciente, lembram disso? Então, o dolo que é exigido na corrupção passiva, o funcionário público vai solicitar a vantagem indevida. Aqui ele não solicitou nada, certo? Ele simplesmente recebeu, caiu de paraquedas, né? Então, por isso que não dá para ser a corrupção passiva, tá, pessoal? Porque aqui ele não solicitou nada do particular. Nem o crime de excesso de exação. O crime de excesso de exação é um crime que é específico porque o funcionário público vai exigir tributo, taxa, contribuição de melhoria a mais, além do devido, de forma errada, tá? É um outro tipo penal que nós vamos falar mais pra frente, certo? É uma exigência específica. Ele tá lá na concussão, tá? Tá lá no artigo da concussão, é uma parte dele. E o segundo comete crime de prevaricação, que é retardar ou deixar de praticar ato de ofício, tá? Então também ele não deixou. Aqui, então, a alternativa correta desse exercício é a letra B, peculato mediante erro de outrem. Tranquilo, pessoal? Continuando aí. Olha aqui, o próprio artigo 313, né? Eu trouxe aqui bem grandão, né? Porque ele não é o peculato do 312, tem especificado no artigo 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Olha a pena, reclusão de 1 a 4 anos. Pena de reclusão de 1 a 4 anos, hein? Ele não fez nada, então a pena é mais severa em relação a outras modalidades criminosas, tá certo? Vamos ao exercício 2, pessoal. Também caiu em 2011, olha lá. Dos crimes praticados por funcionário público ainda contra a administração. Portanto, nós estamos tratando ainda dos crimes próprios. Vamos lá. Lembra que lá tinha a alternativa da corrupção passiva? Olha ela aqui, ó. Vamos lá. A pena do crime de corrupção passiva é aumentada se o funcionário público, em consequência da vantagem ou promessa, infringe dever funcional. Esse tipo de questão aqui, vamos parar só um pouquinho para explicar. A Vonesp adora. São questões de falso ou verdadeiro que você tem que colocar a alternativa lá certinha, né, na hora da questão. Nessa, se você prestar atenção, também você já vai eliminando da sua frente um problemão. Você já vai descartando ou separando aquilo que interessa. Então tem que fazer com bastante calma, tá? Não adianta ter pressa nesse tipo de questão. Ah, essa é falsa e já responder a alternativa correta, tá? Então aqui é importante você fazer devagar, certo? Também não relaxa tanto, porque senão você tem muita coisa para fazer, mas o devagar que eu digo assim, com frieza. Sucesso em prova de concurso é ter frieza. Se você tá com o seu emocional abalado, isso vai te desestabilizar, hein? Ó, hoje aproveitando, além de penal, dicas da Jana em relação à prova, hein? Não percam. Ao longo da aula nós vamos falando aí. Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos lá, tá falando de corrupção passiva. Ela quer saber se é aumentada, se o funcionário público, em consequência de vantagem ou promessa, infringe dever funcional. Como que acontece isso? Retardando ou deixando de praticar qualquer ato de ofício, praticando qualquer ato de ofício e de forma intencional ou premeditada. Pessoal, esses dois aqui, a 1 e a 2, retardando ou deixando de fazer, é o próprio artigo, é a própria letra da lei do artigo 317, parágrafo único. Opa, parágrafo 1º, desculpa aí. Parágrafo 1º do CP. Ele já diz o que vai aumentar a pena da corrupção aqui se o funcionário público faz isso infringindo o dever funcional. Então, a própria letra da lei diz que ele retarda ou deixa, olha verbo, ó, aqui tá no gerúndio, né? Retardando, deixando, mas é um verbo, de praticar qualquer ato de ofício.
qualquer ato de ofício, certo? Então aí, e praticando qualquer ato de ofício. Olha só como a questão A1 e A2 se repetem aqui. Então, se a primeira é verdadeira, vamos pôr um Vzinho aqui, ao retardar e deixar de praticar qualquer ato de ofício ou praticando qualquer ato de ofício, tanto fazendo como deixando de fazer, ele comete essa modalidade aqui, ele tem esse aumento, né, na pena dele se ele faz isso. Então, a A tá verdadeira e a 2, a 1 tá verdadeira e a 2 também, praticando qualquer ato de ofício. Tá no próprio parágrafo primeiro, a gente vai ver já, tá? E a 3, de forma intencional ou premeditada. Essa é falsa, porque não tem premeditação. Pode ter o dolo, que é a vontade livre e consciente, tá certo? Mas não tem a premeditação. Então, o que é correto afirmar? A 2 e a 1 e a 2 estão corretas. Então, portanto, é alternativa D de dado. Certo? Cuidado, nesses exercícios, eles destacam os parágrafos, os incisos, pessoal. Porque o caput, você já sabe. Então, ele quer saber as peculiaridades, o que aumenta a pena, o que tem de benefício. Então, muita atenção aos parágrafos e incisos, porque normalmente eles versam sobre questões diferentes do caput. Certo? Ou exceções. Isso é essencial para você. E normalmente tem a letra da lei ali no meio. Pode ter uma palavra ou outra que é sinônimo do que está na lei, tá? Ou às vezes a própria cópia integral do artigo. Tranquilo isso, pessoal? Então vamos lá. Então a 2 é a nossa alternativa D. Vamos seguir aqui. Olha o que eu falei para vocês. Corrupção passiva. É o artigo 317. Solicitar ou receber para si ou para outros, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de... ainda que fora da função. Cuidado com esse fora da função. Você fala, fora da função ele não é. Não, já está praticando, tá? Direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Tudo precisa ser em razão da função que ele vai ocupar, tá certo? A tal vantagem indevida ou aceitar promessa de vantagem. Então, ele pode receber ou futuro, né? Uma promessa, lá na frente você vai receber, tá? A pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Olha o parágrafo primeiro, que foi o que versou sobre a questão. Aqui, é sempre o que eu falei para vocês, as peculiaridades do artigo. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, olha lá, o funcionário público retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Não vai confundir com prevaricação, hein? Cuidado, a prevaricação ele vai deixar de fazer o ato de ofício para satisfazer interesse pessoal, tá certo? Ou sentimental. Interesse para ele ou porque para uma namorada, né? Vamos lá, tem um interesse nisso. Aqui não tem interesse pessoal ou sentimental. Aqui é qualquer ato, a palavra-chave, qualquer ato, ok, pessoal? Então não confunda com prevaricação. Prevaricação, tipo penal, fala em interesse pessoal ou sentimental. Aqui não tá falando nada. Ele deixa de fazer ou retarda o núcleo do tipo, o verbo é igual. Só que o desmembramento fica diferente. Tá certo, pessoal? Então essa é a peculiaridade do 317 que fala sobre a corrupção passiva. Outra coisa, eu sei que você sabe disso, mas vamos recapitular. Na hora da prova, às vezes o mais simples é o que te confunde. Então não se esqueçam, corrupção passiva e corrupção ativa. Na corrupção passiva, eu tenho um funcionário público praticando um crime ao solicitar ou receber uma vantagem indevida, certo? Na corrupção ativa, eu tenho um particular oferecendo ou entregando essa vantagem indevida. Certo? Então, passiva funcionário público, ativa particular. Certo? Presta atenção no verbo que você vai saber. Vamos lá? Continuando aqui, a questão 3.
ainda falando de funcionário público, que despenca das provas do Tribunal de Justiça, como vocês bem sabem, né? Vamos lá. Determinado policial militar disse de forma impositiva, aqui, ó, já vai separando as expressões que vão te ajudar a resolver. Então, determinado policial militar disse de forma impositiva ao assaltante que acabou de prender em flagrante com o intuito de se locupletar indevidamente, que somente muito dinheiro o faria aliviar sua barra. Engraçado, né? É difícil dar um exemplo disso, né? Aliviar sua barra. Tal conduta. Pessoal, aqui, deixa eu só explicar para vocês. A forma impositiva, com uma certa autoridade, com uma certa rigidez. Então ele disse, olha, se você me der um dinheiro, eu alivio você. Tudo bem. Então esse intuito de se locupletar, o que é locupletar? É se enriquecer, né? Se você for lá no dicionário, é enriquecer, ter mais dinheiro, arrecadar, encher de algo, né? Aqui no caso é o dinheiro, ó, que somente muito dinheiro, né? Então tem a intenção de enriquecer com isso, né? Ou elevar o seu patrimônio, vamos dizer assim, né? Bom, vamos lá. No núcleo do tipo, como eu falo para vocês, o verbo já diz tudo. Então, é uma forma impositiva. Vamos ver as alternativas, o que elas nos trazem. Vamos lá. A. Não tipifica crime? Quer dizer que eu posso oferecer ou o funcionário público pode me pedir, não é crime? Mentira, óbvio que não, né? Então cai fora. Somente tipificaria algum delito caso houvesse a efetiva entrega do dinheiro. Ressalva aqui, ó. Aqui para confundir vocês, ó. Somente tipificaria algum delito caso houvesse a entrega efetiva do dinheiro. Aqui ele só pediu, não só pediu? Não entregou, então você fala assim, de repente só vai consumar o crime na hora da entrega, né? É isso? Você sabe que não é, né, pessoal? Vocês sabem que a maioria dos crimes próprios de funcionário público são crimes formais. O que é um crime formal? Que você também já sabe. O crime formal é aquele que basta a ação ou omissão do agente para que o crime se consume. Tá certo? Então, basta a exigência, basta a solicitação para que o crime se configure. Então, não é com a entrega do dinheiro. A entrega do dinheiro, a efetiva entrega do dinheiro, é mero exaurimento do crime. Ela é irrelevante para a consumação. O que importa é o núcleo do tipo, o verbo que ele praticou. Tranquilo isso? Então, aqui é o solicitar, o exigir. No caso aqui, de forma impositiva. Não deixa a chance, né? Aqui ele está falando de um policial militar. A gente tem bastante exemplo na doutrina, nos livros, falando sobre o policial rodoviário, né? Na hora que para o seu veículo por alguma infração, de repente, né? Então, ele solicita ou exige alguma vantagem para que você se livre de alguma situação. Isso aqui não acontece, né? Mas assim, se você pensar bastante, você vai lembrar de alguma situação. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Então, aqui nesse caso, alternativa B, o que vai acontecer? É o crime formal, portanto, não é com a efetiva entrega do dinheiro, mas sim com a exigência do dinheiro. Vamos agora para a alternativa C. Tipifica o crime de peculato. No peculato nós vimos que há a apropriação, né? Apropriação do dinheiro público para si ou para outra. Então, apropriar-se, o que não é a descrição do enunciado aqui, tá certo? Então, também sai fora. Tipifica o crime de concussão. Olha aqui, ó. Concussão. Artigo 316 do CP. De fato configura, porque no artigo 316 o verbo é exigir, forma impositiva, né? Ele é durão, ele pede com veemência, né? A vantagem indevida, certo? Então aqui nós estamos diante da narrativa aqui do crime de concussão.
Exigir vantagem indevida. E a corrupção passiva não é por quê? Porque a corrupção passiva ele vai solicitar, né? Como aqui já no próprio enunciado está dizendo forma impositiva, não cabe ainda a corrupção passiva aqui. Aqui na corrupção passiva ele vai solicitar, é uma forma sutil, né, da vantagem indevida, né? Ele vai solicitar essa tal vantagem. Ele vai ser educado, sutil, mais tranquilo, vai deixar entender, né? Vai dar a entender alguma coisa. Já na concussão, ele exige, ele é categórico, ele é claro, ele é objetivo. Tá certo, pessoal? Então, aqui na questão 3, sem maiores problemas, uma vez que você desmembra o enunciado, você responde a alternativa D de dado. Olha lá, a própria concussão aqui, ó. Exigir, ó o verbo, ó. Não esquece, concussão, ela volta aqui na tela, semelhante à extorsão. A extorsão lá do crime do crime comum, né? Lá dos crimes contra o patrimônio, tá certo? O indivíduo vai exigir para si ou para outra em vantagem indevida. Só que lá é praticada pelo particular, crime comum. E aqui a concussão pelo funcionário público. Tudo bem? Então, ó, exigir para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. Observem, pessoal, toda vez que fala assim, fora da função, antes de assumi-la, cuidado, você fala, não tem nada a ver. Tem a ver sim, mas por quê? Porque está sempre em razão dela, em função dela. Então, não se deixa abater por alguma questão que fala, ele ainda nem assumiu, tá? Não interessa. Já está fazendo parte do capítulo dos crimes próprios de funcionário público, tá? Se estiver em razão da sua função, em razão da função de funcionário público, ele já comete o crime próprio. Tá certo? A pena da concussão, reclusão de 2 a 8 anos, hein? Vai aumentando, hein? Certo, pessoal? Então, muita atenção ao tipo penal que vocês estão estudando. As palavras-chave, elas são, assim, de suma importância para a resolução do seu exercício. Frisando que no capítulo dos crimes próprios de funcionário público, a maioria dos crimes é praticado de forma dolosa. Como que eu vou saber isso? Você vai saber, assim, doloso, regra geral. Quando ele for previsto na modalidade culposa, há que se ter previsibilidade legal. O que é isso? Tem que estar escrito na lei, tá certo? Então, no silêncio, o agente sempre pratica o crime próprio de funcionário público a título de dolo, que é a vontade livre e consciente na prática do delito. Aí você vai englobar o dolo eventual, tá certo? Então engloba todas as modalidades doutrinárias do dolo. Dolo genérico e as submodalidades, tá? Então, para que haja a previsibilidade de culpa, há necessidade da própria especificação legal. Por que eu estou falando isso? Porque no meio da questão ele coloca algum termo e alguma alternativa que vai te confundir. Tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho um exemplo de um crime que é previsto na modalidade culposa. Tem regra especial, né? Tem jeito próprio de você olhar para a situação dependendo do momento processual em que ela está. Enfim, uma série de regrinhas que cai demais na prova e às vezes pega o candidato desprevenido. Tá certo? Então agora nós vamos encerrar esse bloco aqui com essas questões e vamos daqui a pouco voltar falando de peculiaridades, ainda continuando sobre crimes contra a administração pública em geral. Combinado, pessoal? Vamos tomar uma aguinha e a gente volta daqui a pouquinho. Até já!